né, e sobretudo o controle das políticas sociais. Eu costumo dizer na hora, por exemplo, que a gente reflete de que o Estado, ele, na hora que ele se minimiza, nessa proposta de minimização, ele sai ou ele, da sua função social, ele, nas minhas análises, ele reconstrói as suas funções, mas ele continua muito presente na sociedade, ele continua muito presente nas políticas sociais, agora como financiador e como regulador. Todas as normas, os financiamentos, embora as entidades do chamado terceiro setor passem a assumir, em termos de implementação, determinados programas sociais, mas a presença do Estado aí é fundamental nesse processo. E aí nós vamos verificar que a avaliação de políticas e programas sociais passa a ter uma nova demanda, passa a ter uma nova perspectiva. Então nós vamos ver que é uma proposta que vai se construindo, reconstruindo, teórica e metodologicamente, no processo de desenvolvimento da própria sociedade. Então soma-se essa realidade, né? Essa realidade, o financiamento de projetos sociais, de desenvolvimento por instituições internacionais como o Banco Mundial, como o BID, para, sobretudo, limitar o avanço da pobreza em países subdesenvolvidos, com destaque na América Latina. Então, aí, nesse contexto, nós estamos nos anos 1990, então, nesse contexto também se ampliou a intervenção desses organismos internacionais, financiando projetos e programas. Com certeza, foi muito vivenciado isso aqui no estado do Ceará, como é no estado do Maranhão, como em todos os estados do Nordeste. Então, o financiamento desses programas, né, com a justificativa de criar o desenvolvimento, de enfrentar a pobreza. Então, a avaliação de políticas sociais desses programas financiados passa a ser uma exigência dos próprios organismos internacionais. Exigem a avaliação, não propriamente essa avaliação que nós estamos tentando construir aqui, mas uma avaliação que é voltada sobretudo para esses organismos controlarem os recursos e a repercussão desses projetos nos contextos onde eles se implantam. Então se tem, como eu estou querendo dizer, uma demanda da avaliação como mecanismo de controle dos projetos financiados, ou seja, destinada à aferição da eficiência na aplicação dos recursos e da eficácia no alcance dos objetivos que já são pré-estabelecidos por esses organismos, que a gente apenas assimila e recebe esses projetos. Então, qual seria o objetivo da avaliação a partir dessa perspectiva aqui? Seria o controle dos resultados das intervenções do Estado, das agências multilaterais, né, do Estado e das agências multilaterais em termos de desenvolvimento. Então, nesse momento aí, nós estamos na década de 1990, então as políticas sociais e especificamente a avaliação de políticas e programas sociais assume essa perspectiva aí, né? Então estrutura-se uma avaliação que a literatura inclusive coloca, né? Estrutura-se uma avaliação do tipo gerencialista, né? Orientada pela perspectiva neoliberal, nesse campo aí a avaliação é mera ferramenta de poder e controle sobre a responsabilidade de tecnocratas e especialistas da economia, da informática, com retorno da prevalência de técnicas quantitativistas a políticas objetivas, entre aspas, né, e a serviço da eficiência e da eficácia. Então, se tem uma dimensão, né, se volta a ter uma dimensão técnica da avaliação, né, a dimensão técnica da avaliação é substituída, né, pela instrumentalidade tecnocrata. Então, é uma perspectiva muito no campo da tecnocracia, com utilização de métodos e técnicas de medição de desempenhos e alcance de metas pré-estabelecidas, ou seja, sem nenhuma participação dos sujeitos que vão receber esse programa, com destaque ao dimensionamento do custo de
custo-benefício dos projetos. Isso daí que se avaliava para se dimensionar a relação custo-benefício dos projetos. Quer dizer, tem essa perspectiva, por isso que eu estou denominando, que é uma perspectiva tecnocrática, né, da própria avaliação. Eu gostaria, inclusive, para não dar ideia de uma dinâmica histórica etapista, que eu me contraponho totalmente a ela, não significa dizer que nesse momento tenha desaparecido o esforço de avaliação que vinha se colocando na perspectiva dos movimentos sociais da sanidade. O que eu estou querendo dizer é que nesse momento, dos anos 1990, a hegemonia, o destaque da avaliação passa a ser centrado nessa perspectiva tecnocrata, né? Tanto é que nós vamos ver que a outra perspectiva é posteriormente retomada, né? Então, a dimensão política que eu venho tentando apontar aqui no campo da avaliação, né? Essa avaliação política, que eu considero inerente às práticas avaliativas, quer se queira ou não, né? Cede lugar a uma perspectiva ideológica justificadora das contra-reformas do Estado. É nessa perspectiva que se coloca, então, a pesquisa avaliativa. Então, a avaliação de políticas e programas sociais é concebida enquanto um dos... Sim, aqui eu vou... Ali foi o histórico. Eu passei de um momento em que os movimentos sociais construíram ou se propunham construir a avaliação para esse outro momento prevalente da avaliação no campo tecnocrático. Agora eu vou falar um pouco sobre a pesquisa avaliativa, sobre as dimensões técnicas e políticas para construir uma abordagem participativa no campo da avaliação, que é o esforço que a gente vem fazendo, a equipe com a qual eu trabalho, vem fazendo no campo da avaliação das políticas e programas sociais. Então, o que eu coloquei em termos históricos anteriormente, eu quis pontuar que, com prevalência de uma dimensão ou de outra, sempre nós identificamos no campo das políticas públicas duas dimensões centrais: a dimensão técnica e a dimensão política. E aqui eu vou agora, então, falar que a construção de uma perspectiva crítico-dialética da avaliação tenta resgatar, né, essas duas dimensões, né? Nós não desconhecemos a dimensão técnica da avaliação, mas também nós damos uma ênfase, um destaque à dimensão política da avaliação, conforme as colocações que eu vou fazer a partir de agora. Então, a avaliação de políticas e programas sociais, ela passa a ser concebida enquanto um dos movimentos do processo das políticas públicas. Então, aqui nós vamos adentrar na questão da política pública. Então, a avaliação de políticas e programas sociais não é uma coisa estanque do processo das políticas públicas. Inclusive, eu ministro uma disciplina chamada Formulação, Implementação e Avaliação de Políticas Públicas, lá no programa de pós-graduação em Políticas Públicas da nossa universidade. Então, nós estamos querendo dizer que a avaliação, ela faz parte do próprio movimento de construção da política pública. Inclusive, quando a gente deixa de fazer avaliação, significa que a gente interrompeu esse processo da política pública, né? Então, deve ser inerente ao próprio processo da política pública a necessidade de avaliação das políticas e dos programas sociais. Então, nesse sentido é que nós estamos colocando, né, a avaliação como um dos movimentos do processo das políticas públicas. E entendendo aqui políticas públicas enquanto a intervenção na ordem para recompor ou mudar a ordem estabelecida, proposta a demandas sociais, né? Proposta ou resposta, sendo resposta das próprias demandas sociais. Então, eu vou entender esse processo como um processo socialmente construído, um processo que não é linear, que é circular, que é contraditório, eu diria, que é muito complexo, que se desenvolve em contextos de luta, de recursos, de poder, né, de diversos sujeitos
e diversos interesses. Então, se a avaliação é colocada no contexto desse processo das políticas públicas, com todas essas características, nós não podemos desconhecer a sua dimensão política, porque a avaliação, os avaliadores, os sujeitos que são avaliados têm intencionalidades, têm interesses e têm objetivos. Então, nós não podemos escamotear e negar a dimensão política da avaliação. Então, essa perspectiva parte, né, de demandas sociais, né, as políticas públicas partem de demandas sociais, constroem alternativas de intervenção e implementam uma alternativa que deve ser avaliada na sua dinâmica processual e nos seus resultados. A gente avalia, inclusive nós trabalhamos, não vou entrar nesse detalhe aqui, mas nós trabalhamos a avaliação a partir de três perspectivas essenciais. Uma que nós denominamos avaliação política da política, em que nós avaliamos a proposta de uma determinada política, de um determinado programa. Uma outra que nós chamamos de avaliação de processo, em que nós nos debruçamos para avaliar o processo de implementação de uma determinada política, de um determinado programa, e a tão conhecida que, quando se fala em avaliação, imediatamente se liga à avaliação de impacto, né? A partir da qual a gente quer ver exatamente os resultados. Então, a avaliação, como eu disse, assim concebida, ela integra o processo das políticas públicas. Eu não posso ver a avaliação independente ou descolada desse processo, né? Então, a concepção de avaliação, se aí, visto tudo que eu falei até agora, nós podemos concluir que a concepção de avaliação não é consensual. Ela não é consensual. Ela pode apresentar uma perspectiva meramente tecnocrática, ela pode apresentar até uma perspectiva coercitiva, você avaliar para coagir, né, para ter informações, para exigir de determinados sujeitos determinados comportamentos. Ela pode ser conservadora, mas podemos também construir uma avaliação crítica e dialética. E é esse esforço do nosso trabalho, tanto teórico, conceitual, metodológico, como em termos das práticas de avaliação que nós desenvolvemos. Então, a partir dessa reflexão, eu destaco que a concepção adotada situa a avaliação no campo da pesquisa avaliativa. Eu já situei no contexto do processo das políticas públicas, mas agora estou situando que a pesquisa avaliativa, enquanto uma modalidade de pesquisa social aplicada, situada no campo das ciências sociais. Então, a avaliação, ela é pesquisa. A gente tem uma pesquisa chamada avaliativa, e ela se situa no campo das ciências sociais, portanto, ela se utiliza de métodos instrumentais técnicos que provêm do campo das ciências sociais. Ninguém tem procedimentos e técnicas só de avaliação. A gente, claro que a gente, no campo da avaliação, a gente se utiliza, dependendo da sua perspectiva de avaliação, mais de determinados procedimentos, menos de outros procedimentos. Se você tem uma perspectiva quantitativista da avaliação, você vai usar muito mais determinados procedimentos. Mas você tem uma perspectiva crítico-dialética da avaliação, você vai dar ênfase à dimensão qualitativa, né? Então, a dimensão quantitativa, a gente não descarta, ela é importante, mas ela é subordinada à dimensão qualitativa. É nesses termos que nós queremos, então, situar a pesquisa avaliativa. Situa nas relações e, portanto, consequentemente, ela se situa nas relações sociais e é revestida de historicidade, portanto, assumida numa perspectiva crítico-dialética. É um ato técnico, sim, porque nós nos utilizamos de métodos, de procedimentos técnicos científicos,
Sem isso, ninguém faz avaliação. Avaliação não é o achismo. Eu acho que o programa está assim. Não é uma visão meramente subjetiva, conforme a gente vai ver aqui. Então, é um ato técnico por se utilizar de métodos, de procedimentos da pesquisa social. Mas também é um ato político por envolver sujeitos, e esses sujeitos têm interesses diversos que possam se orientar por intencionalidades. Bem, tentando esboçar essa indicação teórico-metodológica de avaliação, a partir das nossas experiências, nós vamos considerar a avaliação, nós temos considerado a avaliação cumprindo essencialmente 3 funções, né? Então, nós temos uma avaliação técnica, uma função técnica para a pesquisa avaliativa, que ela se propõe, a partir dessa função técnica, a oferecer subsídios para a correção de desvios do processo de implementação de determinada política e de determinado programa. Então, indica em que medida objetivos e mudanças ocorreram e subsidia a elaboração ou redimensionamento de políticas e programas sociais. Essa é a função mais conhecida da avaliação. Quer dizer, mas essa é uma função muito importante. Então, veja que nós não estamos descartando ou desconsiderando a dimensão técnica da avaliação. Mas a avaliação, no nosso entendimento, tem também uma função política, que é de oferecer informações para sujeitos sociais fundamentais em lutas sociais, contribuindo para o controle social das políticas públicas. No final, se der tempo, eu vou pincelar muito rapidamente 2 experiências que nós desenvolvemos no GAEP, exatamente para cumprir essa função política da avaliação. Nós chegamos a criar, temos em funcionamento, o que a gente chama de Observatório Social do Trabalho, que nós disponibilizamos no site do grupo informações atualizadas, frequentes, sobre os resultados dos nossos estudos, etc. Nessa perspectiva da gente estar fundamentando, contribuindo para fundamentar, né, as lutas sociais. E também, isso daqui é muito importante, muita gente descarta e desconhece isso aqui, né? A avaliação tem